Olá, meu querido, minha querida, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco nesse dia. Estamos juntos para mais um devocional. Estamos discorrendo sobre o livro de 2 Crônicas e eu quero convidar você a refletirmos hoje na passagem contida do capítulo 6, mas com a seguinte temática: assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Vamos ver alguns versos, 40 a 42 do capítulo 6, desde já ampliando para facilitar a nossa leitura. Verso 40 diz o seguinte: assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação. Ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. Bem, aqui trata-se de uma oração feita pelo rei Salomão no dia em que foi inaugurado o templo por ele construído em Jerusalém. E aqui tratava-se de uma solenidade de inauguração em que todo o Israel foi convocado para essa solenidade, uma festa maravilhosa. E esse templo, como já vimos em 1 Reis, durou 7 anos a sua construção, a sua edificação. E tendo tal obra sido concluída, Salomão faz, em todo o capítulo 6, já fica aqui a minha recomendação, se possível, pause essa transmissão, faça a leitura primeiramente e acompanhe comigo logo em seguida a reflexão sobre o texto, e principalmente que ele é perfeitamente aplicável, foi aplicado no seu tempo, mas por meio do Espírito ele é perfeitamente aplicável e com aplicação concreta, genuína para as nossas vidas hoje, aqui e agora, e a todo momento em que o Espírito permitir. Naquela inauguração daquele templo em Jerusalém, Salomão ora, e dentre o pedido, predominantemente Salomão dizia: Deus, que o teu nome seja aqui invocado e que o Senhor ouça a oração de qualquer pessoa, homem ou mulher, que voltando o seu coração, os seus olhos, a sua atenção para esse lugar, que aqui simboliza a tua presença, ó Deus. Claro que nem os céus dos céus podem conter tamanha grandeza, mas segundo a tua promessa, o Senhor disse que se faria presente entre nós e que a tua presença estaria voltada a partir deste lugar, deste templo. Então, Pai, qualquer pessoa que com fé voltar a sua atenção para este lugar, ouça, ó Deus, que os seus ouvidos não estejam tapados para não escutar,
que os teus olhos não estejam vendados para ver todo o coração, toda pessoa que aqui invocar o teu nome. E ainda, ó Deus, que nós, homens, venhamos a tropeçar e pecar, mas num dado momento em que o Senhor ver num coração quebrantado, arrependido, uma pessoa que novamente volta-se para ti, Pai, não deixe de ouvir essa oração, não deixe de ouvir a sua confissão, não deixe, Senhor, de ouvir o seu clamor e a sua súplica. Praticamente foi, em todo o capítulo 6, foi esse o pedido de Salomão. Ainda que o teu povo, que o teu filho e tua filha se desvie, e arrependido novamente recobrar a sua consciência e decidir-se por andar e clamar ao Senhor novamente, Pai, ouça. O Espírito já colocava no coração de Salomão, naquele tempo, como era o seu povo, como é a humanidade. E claro, como trata-se de um registro pós-exílico, em que o autor ele deixa claro que lá no passado Deus já tinha colocado no coração de Abraão, no coração de Moisés, no coração de José, no coração dos profetas, de que o povo, como está no capítulo 6, Salomão dizendo em oração, pois eventualmente quando o teu povo pecar, porque não há quem não peque, Pai, ouça a confissão de arrependimento, ouça o pedido de voltar-se para ti novamente. Pai, ouça, nos ouça. Salomão clamou no dia da inauguração, sabendo qual era o caráter misericordioso de Deus e o caráter caído do ser humano, em que o templo tinha esse elo, falamos isso ontem, de deixar evidente para os homens que Deus se fazia presente e que diante de Deus, passada por toda a cerimônia da purificação, em que o homem se colocava ali por meio do templo, face a face com Deus, para falar e orar, mas que qualquer pessoa que com seu coração, seus olhos voltados para o templo, sabia que Deus estava presente, ainda que pela onipresença de Deus, Deus esteve e está, eternamente está em todo lugar. Salomão no capítulo 6 disse, nem os céus dos céus podem conter a tua grandeza, a tua presença, mas aqui por um ponto marcado por meio desse templo, o Senhor se faz presente. E vimos que com Cristo, ele atraiu toda a eficácia e os efeitos do templo para si e feito a entrega de si mesmo na cruz do Calvário, no momento em que ele derrama o seu sangue, tudo se consuma, e que também agora, nesse tempo da era da igreja, da graça, que os efeitos do templo, ele migra para a vida de todo salvo, de todo cristão, de toda cristã, de todo filho e filha de Deus, em que o templo em espírito somos nós, o lugar, o local de adoração é o local aonde todo filho, toda filha de Deus se encontra e pode invocar o nome do Senhor. Então, não, a presença de Deus não mais está pontuada no templo em Jerusalém, porque Cristo, ele rasgou o véu de alto a baixo desse templo, nos concedendo acesso a Deus. Nós temos
não há mais uma limitação de um local físico no qual temos a plena liberdade para invocar o nome do Senhor, mas olhando predominantemente para essas palavras destacadas, em que a invocação ela transcende o tempo. Deus, que os teus olhos estejam abertos, que os teus ouvidos também estejam atentos às nossas orações neste lugar. Não é mais o local do templo em Jerusalém, mas todo lugar em que o nome do Senhor pode ser invocado, como estamos agora invocando o nome do Senhor, e que em espírito a palavra do Senhor está sendo comunicada. Então, se alguém ouvir essa transmissão de Portugal, do Japão, de qualquer lugar do mundo, e na consciência de que a presença de Deus em espírito transcende qualquer lugar, o seu nome está sendo invocado e Deus se fazendo presente. E ele continua: levanta-te, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Deus repousa em espírito neste santuário que somos nós. Eu e você que um dia confessamos Cristo como o Senhor de nossas vidas, o Cristo que rasgou o véu de alto a baixo, que hoje podemos e temos total liberdade para invocar o seu nome. E com isso, os efeitos também daquele templo em que era limitado a intercessão, o sacerdócio a uma tribo de Levi, e não toda a tribo, mas apenas a casa de Arão, o sacerdócio também, o elo entre a representar os homens diante de Deus está aberto, e o sacerdócio não mais limitado a uma tribo, o sacerdócio também é universal. Todo salvo é um sacerdote diante de Deus, porque o templo se expandiu e hoje o santuário somos nós, em que em qualquer lugar que estejamos, ao invocar o nome do Senhor, somos ouvidos. Os ouvidos, os olhos de Deus estão atentos para ouvir as nossas orações. Então, que os teus sacerdotes estejam vestidos de salvação. Todo salvo tem essa prerrogativa de sacerdócio, de interceder, de orar e na certeza de ser ouvido em qualquer que seja o lugar. E aí podemos, ó Senhor, ó Deus, não rejeite o teu ungido. Ungido aqui é a mesma palavra para Cristo, para Messias, para santo e separado. A unção tinha simplesmente a finalidade de distinguir quem era e quem não era de Deus. Então, a unção no passado, algo específico para ser separado, cerimonialmente separado para uso exclusivo do Senhor. Nossas vidas ungidas significa que nossas vidas são e devem ser separadas para uso exclusivo do Senhor. Lembra-te da sua fidelidade prometida a Davi. Salomão especificamente fala sobre o reinado perpétuo na descendência da casa de Davi, que culminou na pessoa de Jesus Cristo. Ele, o descendente de Davi, mas a junção única no universo de Deus em homem, o homem em Deus. Veja, mais uma vez, todos os efeitos do templo, Cristo atraindo para si, os efeitos de adorador e adorado, trazendo e puxando tudo para si, e agora transcendendo para todo o povo de Deus, que representa este santuário que não mais está em Jerusalém. Em espírito, ele tem a sua eficácia na vida de todo salvo, de todo filho, de toda filha de Deus.
Isso é tão maravilhoso que podemos perceber aquilo que Deus planejou no passado, desde dar as plantas do tabernáculo para Moisés, as plantas do templo para Davi e num legado deixado para Salomão, em que toda aquela eficácia, o processo transcende e chega a nós em espírito, em que nos dá total liberdade para ter um acesso constante e permanente diante de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque podemos ter a qualquer momento, num simples parar do tempo, e Pai, estou agora diante do teu trono, estou agora na tua presença. Ouça, Senhor, a minha oração. E ele ouve, porque ele permitiu isso. Cristo permitiu isso ao fazer o último e perfeito sacrifício, o sacrifício de si mesmo, o último e perfeito sangue derramado, não mais precisando do sangue de cordeiros, novilhos inocentes serem derramados em lugar do pecador, porque Cristo conscientemente ofereceu a si mesmo para purificar os meus e os seus pecados, os pecados de todo aquele que nele crê. Os céus hoje estão abertos para ouvir a nossa oração e Deus, mais uma vez, se fazendo presente. Não há mais lugar físico que delimite o acesso para Deus. E quem disse isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Convido você rapidamente a rememorar comigo aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, em que para os samaritanos o local de adoração era o Monte Gerizim, para os judeus era Jerusalém, mas Cristo dá-lhe uma palavra de esperança ao falar para aquela mulher. Jesus declarou: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus tinha dito no verso anterior que, olha, vocês samaritanos adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele fala que não seria nem naquele monte, nem em Jerusalém, mas que os seus adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E numa comunicação direta com o próprio Espírito Santo habitando em nossas vidas. Em espírito e em verdade, nós adoramos ao Senhor, nós oramos ao Senhor na certeza de que somos ouvidos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso saber que temos uma proximidade junta, ligadas com Deus em nossas vidas, não mais limitada a um local físico, mas sim na certeza de que em pensamento, orar ao Senhor, ou verbalizando, falar com o Senhor, somos imediatamente ouvidos. Canal e livre acesso diante do trono de Deus. Que isso fortaleça a minha e a sua vida em todo momento de devoção, em todo momento de falar com Deus, orar ao Senhor, numa comunicação instantânea, aqui e agora, porque Cristo Jesus diz: chegou o tempo e estamos desfrutando deste tempo com Deus. Ainda que o mundo esteja momentaneamente caótico, nós temos plena consciência de que podemos falar: Pai, tá difícil esse mundo, mas é momentâneo. Isso tudo vai passar e eu já posso desfrutar do teu descanso aqui e agora. Me dá força para suportar os sofrimentos da vida, em que tudo à nossa volta, em que o homem
o homem e mulher distante de ti nos decepciona, nos prejudica, mas me dá força, dá força ao teu povo para suportar as aflições desse tempo presente. O Senhor sabe muito bem o que é aflição, porque o Senhor em Cristo suportou toda a aflição e nos garante que juntos, nessa vida comungada, nessa vida em comunhão, podemos, com o Senhor, suportar as aflições momentâneas desse tempo presente. E num ato de gratidão diante de Deus, continuar desfrutando aqui e agora desta comunhão, dessa harmonia com Deus, com o povo de Deus, e esperar pelo tão glorioso dia em que Deus vai botar um fim de uma vez por todas no mal que hoje momentaneamente impera. Mas podemos ter o encorajamento do Senhor em desfrutar dessa aliança, desfrutar dessa parceria, desfrutar do cuidado de Deus sobre nossas vidas, na certeza de que, ao falar com Deus, ao orar, ao invocar o seu nome, somos ouvidos e somos fortalecidos na força do poder que pertence a Ele. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, ó Pai, por mais esse dia, pela Tua palavra compartilhada, comunicada nesta manhã. Obrigado, Pai, pelo livre acesso que o Senhor nos permite ter, e acesso esse que foi dado à abertura por meio de Jesus Cristo, em que hoje, a hora que chegou, em que os verdadeiros adoradores podem adorar a Ti, Pai, em espírito e em verdade, a verdade que procede do Senhor. Continue conosco, Pai. Continue, Senhor, fortalecendo, encorajando, sustentando o Teu povo na face dessa terra, Deus. E que mais pessoas, Senhor, sejam alcançadas. Usa, Senhor, as nossas vidas para comunicar a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que dá acesso e que, semeando o evangelho da salvação e mais pessoas crendo e se rendendo a Ti, venha somar e fazer parte desta família, fazer parte deste santuário que é a vida no Senhor, a vida em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe neste dia e em todos os dias em Cristo Jesus. Fica com Deus.